O Evangelho que nós vamos, o livro que nós vamos é o Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Glória ao nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. É o Evangelho do Senhor, né? Nosso Deus. A boa nova do reino de Deus, mas contado pelo doutor Lucas, né? Evangelista Lucas. Glória a Deus. Todos encontraram Lucas 11? Amém? Amém. Vamos então ao versículo 28, amados. Lucas 11, 28. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém? Podemos? Pai, precisamos agora, Senhor, da tua unção derramada sobre nós, para termos o discernimento daquilo que o Senhor revelou a teu pequeno servo, para que fosse revelada nesse ponto de libertação. Que venha a tua glória manifestada sobre esse lugar, de uma forma tal que ninguém saia daqui sem o discernimento, para a tua glória e honra, e todos nós possamos crescer na graça e nesse entendimento do Senhor. Porque essa é a tua vontade, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos, e o teu nome glorificado para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amados, essa passagem bíblica, vou só rapidamente explicar o contexto. Esse momento Jesus está ensinando e ao mesmo tempo fazendo milagres. E há muitos ali presentes, né? Como sempre, onde Jesus estava, havia multidões. E esse momento é um momento que ele liberta, ele acaba de expulsar um demônio de uma pessoa, de um homem, né? E esse demônio deixava o homem segundo, era um espírito mudo. O que aconteceu? E todos que estavam presentes ficaram admirados de ver o que ocorreu. O homem passou a falar naturalmente, depois que Jesus expulsou. Então, não tendo de falar, os fariseus, os homens lá, os judeus, os fariseus, aqueles que viviam contestando Jesus, não estavam nem aí com Jesus. O negócio deles era não perder a autoridade que eles tinham, né? Então, eles começaram a dizer em alta voz que Jesus estava expulsando demônio pelo Espírito de Deus, que era o príncipe, né? O chefe dos demônios, né? O principal dos demônios, né? Então ele falou: esse homem está expulsando pelo Espírito de Beelzebul. Aí, nesse momento, Jesus dá uma lição enorme naqueles homens e a todos que falar antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém? Não vamos entrar em mais detalhes sobre aquele momento, mas vamos sim dar lado pelo que o Senhor revelou para a edificação da nossa fé hoje. Amém? Concorda com isso? Era apenas para dar uma pequena explanada sobre aquele versículo. Pois bem, a palavra fala sobre a questão do entendimento. Nós sabemos que a fé, ela só vem pelo ouvir, né? A Bíblia fala que aquele que não ouve, tem uns que ouvem, mas não entendem. E tem uns que ouvem e continuam da mesma forma, continuam agindo como se nada tivesse ouvido, porque não ouviram pelo Espírito de Deus, né? Ouviram pelo Espírito da carne. Estão ali com algum outro sentimento, menos de entender a palavra de Deus. Então, é por isso que a pessoa nunca aprende, porque há algo que o inimigo fez desde lá do Éden, quando Deus entregou ao inimigo das nossas almas o domínio deste mundo, por causa do primeiro casal que desobedeceu. E Paulo, na sua imensa sabedoria, a unção do Espírito Santo, escreve na segunda carta, ele escreve aos Coríntios, você pode até ir lá, então só ouça. Ele vai dizer, ele vai revelar algo muito tremendo aqui, no capítulo número 4, do versículo de 2 Coríntios 4, os versículos 3 e 4. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Olha o que Paulo revela. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos. Algumas traduções vão dizer dos descrentes, né? A minha fala dos descrentes, mas eu sei que tem muitos que falam dos incrédulos, né? Então você observa que o Deus aqui é colocado com uma certa ironia, né? Com letra D minúscula, que é o D realmente que não é Deus coisa nenhuma, né? Então o Deus, o príncipe, né, desse mundo, o governante desse mundo, desta era, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Olha o que acontece.
Então, aquele que governa esse mundo, que Deus entregou na mão dele, depois do primeiro casal, ele tem a habilidade de cegar o entendimento daqueles que ainda têm dúvidas. São, na verdade, não passam de religiosos, né? São, apenas dizem que crê, mas o diabo também crê e não obedeceu, né? E quem não obedece a Deus, na verdade, não é um cristão ainda, né? É apenas um religioso. Então, ele vai colocar tudo isso no mesmo saco, né? Na mesma panela, vamos dizer assim. O entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o versículo 5, é o 3 e o 4, né? Não vi o 3. Vamos lá, ele vai dizer assim no 3: mas se o nosso Evangelho está ainda encoberto, isso é para os que estão se perdendo, é para eles que está encoberto. Por quê? Aí vem o versículo 4: porque o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então está explicado. Eu não vi o 3, então não deu muito sentido. Então, o que acontece? Se o Evangelho ainda não está claro para muitos, é porque esses estão caminhando para a sua perdição. Porque o inimigo, na verdade, cegou o entendimento dele sem ser liberto. Lucas capítulo 4 também, ele vai dizer: eis que eu vim ungido para dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os cativos, os que estão oprimidos. Amém? Então, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, mas infelizmente ainda existe para alguns que está encoberto, não há entendimento do Evangelho. Por quê? Porque ainda estão no caminho, que estão se perdendo, estão no caminho que vai fazê-los perecer se não buscarem o entendimento de verdade. Aquelas pessoas que vão para a igreja só por ir, sabe? O propósito lá não é o propósito de crescer, de buscar realmente a salvação. Esses aí, com certeza, continuam com a visão encoberta e é apenas mais uma religião para eles estar no mundo deste, por exemplo. Né? Eu tenho que vigiar muito com esse tipo de situação para que isso não ocorra na sua vida, se você realmente deseja que a eternidade seja com Deus. Né? Você tem que então buscar enquanto você pode, invocá-lo enquanto está perto. Mateus capítulo 13, ainda dentro dessa visão, lá em Mateus 13, daqui a pouco você vai entender tudo, tá? É assim que é o começo da nossa mensagem, assim, para que você possa depois entender todo o contexto. Em Mateus 13, versículo 13, está escrito assim, sobre essa questão. Esse é o momento que Jesus fala por parábolas, ele é questionado. Por que o Senhor fala tanto por parábolas? Ele fala: vou explicar para vocês, porque para vocês eu falo em parábolas, porque eu falo para eles em parábolas, e para vocês eu falo abertamente. Vamos lá. Então ele vai explicar. Por essa razão que eu lhes falo por parábolas, para que porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, não entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Está escrito: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam vendo, sempre vendo, jamais perceberão. Olha só, meu Deus, né? Então está aí a palavra de Deus confirmando aquilo que Paulo revelou lá há pouco. Nós citamos em 2 Coríntios 4, que o Deus, letra minúscula, não é Deus coisa nenhuma, né? O Deus desse século, o Deus dessa era, cegou o entendimento para que eles não sejam salvos, eles não ouçam, e o meu evangelho continua encoberto, que seja apenas uma religião para eles. Eu sempre preguei para o Espírito Santo aqui: gente, se tem uma coisa que o inimigo não se importa, você está na igreja. Né? Como assim? Dá mais se te convence que você está ali com os propósitos da tua salvação. Para ele é ótimo. Você vai ser um instrumento dele para causar confusão, divisão. Sabe por quê? Você não está ali focado na tua salvação. Você está focado naquilo que o diabo te convenceu de você buscar. Então temos que vigiar e colocar sempre a nossa salvação em primeiro plano. E a salvação só existe por um caminho. O único caminho que leva a Deus: Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Amém? Placas religiosas, religiões, tudo é bobagem. O homem criou isso aí por sua própria vaidade. Tanto é que alguns defendem como evidente placas e religiões. Jesus deu a vida por sua alma. É diferente, né? Amém? Bem diferente. Então vamos lá. Jesus veio justamente para isso. Como eu disse para vocês, que lá em Lucas, se você quer confirmar, vamos lá em Lucas capítulo 4. Jesus veio exatamente para isso, irmãos.
para tirar toda essa religiosidade, essa cegueira espiritual que o inimigo, o Deus desse século, dessa era, colocou naqueles que ainda insistem em manter o Evangelho encoberto para a sua própria perdição. Lucas 4, 18 vai dizer, Jesus, então, esse é o momento que ele abre, então, o livro, né, ele pede, ele vai. É a primeira vez que eu falava, deixa no caminho com o meu irmão Luiz Cláudio. Nem me lembrava que isso seria dito no culto. Jesus está aqui na cidade onde ele foi criado, entra numa sinagoga, como todo costume dele, né, aos sábados, entra, e então ele toma a frente da palavra, trazem para ele os livros, ele pede e recebe o livro do profeta Isaías, o ouro, né? Ele então acha a parte onde está escrito dele mesmo. Ele acha a parte do livro do profeta Isaías onde fala dele mesmo. Ele vai ler o seguinte no versículo de 18. Ele está lendo isso aqui, tá? Ele está lendo e vai dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor, ele está lendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu e separou para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista, a visão dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, o ano da salvação do Senhor. Amém? Então ele fecha o livro, versículo 20, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e aceitou-os. Na sinagoga todos estavam fitos, olhando. Dos olhos deles não tiravam os olhos de Jesus, estavam admirados, fitos, com os olhos fitos nele, né? E aí o versículo de 21 vai dizer, ele então passou a dizer-lhes, já sentado, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aleluia. Amém, igreja? Então, não está por acontecer, já veio, Jesus já veio. Só vai continuar cego, surdo e paralítico na fé quem quiser. Porque o Evangelho está escancarado. Jesus já trouxe as boas novas. Agora está a incumbência da igreja de Jesus, que somos nós, os membros do corpo de Cristo, de levar essa notícia para o mundo. E com a nossa própria vida, nosso testemunho de vida, na prática do Evangelho, mostrar a palavra de Deus cumprida e mostrar Jesus para essas pessoas que ainda estão perecendo no mundo. Amém, igreja? Então está aí, ó. Acabou de descobrir, Jesus como vai? Vai se realizar isso. Não, acabou de acontecer. Seus olhos contemplaram essa passagem. Então eu vim para isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me separou para pregar as boas novas, para trazer o Evangelho. Ele me enviou para proclamar, declarar. Proclamação e declaração, né? Com autoridade. Proclamar liberdade aos presos e recuperar a visão dos cegos. E para pôr em liberdade os oprimidos. E também proclamar, anunciar, declarar, com proclamas, o ano aceitável do Senhor, a graça do Senhor, que é a salvação. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas, infelizmente, muitos optam em não dar ouvidos ao Senhor. E misericórdia. Desde os tempos do Velho Testamento, do povo hebreu, né, que era o povo de Israel, aquele Velho Testamento, desde que eles foram libertos lá no Egito, da escravidão do Egito, Deus deixou claro uma situação para eles, que é preciso realmente ouvir atentamente e praticar tudo que ele ensina. Caso contrário, bênçãos ou maldições alcançarão o homem. Onde está escrito isso? Lá em Deuteronômio 28. É outra passagem que eu aconselho você pesquisar. Você entender que Deus, Jesus não veio abolir o Velho Testamento. Ele veio dar o verdadeiro sentido e nos ensinar que isso tudo que foi acontecendo com o povo de Israel, literalmente, fisicamente, está ocorrendo conosco espiritualmente. Então veja o capítulo 28, um modelo que é muito extenso, mas eu queria muito que você marcasse ele e depois estudasse na sua casa. Mas se você observasse, se você tem Bíblia com título, observe o que está em cima do capítulo 28, antes do primeiro versículo. Ali vai dizer, as bênçãos decorridas pela obediência, ou algo semelhante a isso. Está aí, você tem Bíblia com explicações em cima, algumas vão estar dito lá, que a partir do versículo 1 é as bênçãos decorridas da obediência a Deus, tá? Então você vai ver que no versículo 1, Deus está dizendo para aquele povo e chegou até nós. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, aqui é Deus porque é de verdade, né? E seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, que era Moisés falando, o Senhor Deus, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2: e todas essas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão e vos acompanharão.
se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Observe que ele fala no começo, se vocês fielmente obedecerem, ouvir a voz do Senhor e obedecerem, né? Então está aqui, ó. Aí vai começar o versículo 3, vai até lá o versículo número 14, as bênçãos. Então você vai ver todas as bênçãos que foram determinadas por Deus para aqueles que obedecem. Porém, no versículo 15 em diante, assim como no versículo 1 tem o título do que vai ser explanado, do versículo 1 ao 14, do versículo 15 até o final do capítulo, meu Deus, até o versículo número 68, meu Deus, ou seja, é maldição que não acaba mais, né? Vai estar ali relacionado às maldições decorrentes à desobediência. Então, do versículo 15 em diante, estão todas as maldições que vão estar decorridas ao desobediente. Então, Deus deixa claro. Entretanto, depois que ele fala, se vocês fielmente obedecerem, ouvindo, seguindo os mandamentos, tal, né? Aí você vê as bênçãos ali, né? E é isso que você precisa, é o suficiente. É o suficiente. Agora, o que vai acontecer do versículo 15 em diante, até o 68, é o desejo do diabo. Ele quer matar, roubar, destruir, fazer tudo isso aí, que já tem muita maldição. Aí que vem tudo isso aí, ó. Ele vai dizer, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Ou seja, elas correrão atrás, alcançarão e os atingirá. Versículo 16 em diante vai embora aí todas as maldições citadas aí, que eu aconselho aquele que desobedece, aquele que brinca com a palavra, e vê se mudar uma vida disso aqui, ver o risco que você está correndo em não ser obediente a Deus. Está registrado, Deus não vai voltar atrás, já está decretado que vai ser o obediente vai receber essas bênçãos e o desobediente vai receber essas bênçãos, dessas maldições de Deus. Então, você vê que desde o Velho Testamento, desde que aquele povo foi tirado do cativeiro do Egito, eles tiveram o alerta. Se vocês ouvirem atentamente, guardar os meus mandamentos, vocês vão ser acompanhados de bênção. Porém, se vocês insistirem em desobedecerem, manter-se aí como o mundo é, vocês vão ter maldições na vida de vocês, perseguindo vocês constantemente. Misericórdia. O religioso, amado, só quer garantir o passaporte para a eternidade. Por isso que ele se finge de ovelha, do lobo. Né? O religioso é um lobo disfarçado de ovelha, que acha que está enganando Deus. Né? Porque ele acha que se manter religioso perante os homens, está tudo bem. Ele vai conseguir um passaporte falso e vai entrar na glória celestial. Pode ser que alguém aqui até consiga viajar com passaporte falso, às vezes é pego ou não. Né? Você pode assistir a alguns vídeos que você vê, que principalmente quando muda de país, passaporte para mudar, para outro país, óbvio, né? No país não precisa. Mas quando você vai em outro país que precisa de passaporte, alguns conseguem ter êxito e completar a viagem com passaporte falso. Mas pode ser que a segurança, principalmente em grandes países, onde a incidência de terrorismo, essas coisas é muito grande, então eles têm uma vigilância muito grande. E é muito difícil passar por eles. É bem rigoroso mesmo. Eu quero dizer para vocês que a de Deus não falha. Mas mesmo assim falha a vigilância na terra. O passaporte fácil, às vezes, até passa. Mas aqui na glória, aqui na terra sim, mas na glória não. Nós estamos falando de um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele estava no momento que você estava ali mentindo, que era um cristão, que era um religioso. Ele estava ali, ele sabia, ele viu, e ele tem o poder de te bloquear na entrada da glória. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo mesmo? Deus está para revelar isso, amado. Porque o religioso ele só deve garantir a salvação, mesmo que seja com um passaporte falso de religioso. Né? Não tem a fé genuína, e aí pensa que vai continuar enganando muito tempo. Vai enganar por algum tempo, mas todo tempo não. A geração do final dos tempos é mais ou menos essa aqui que eu estou falando, mas ela quer continuar religiosa, porque ela quer ouvir somente aquilo que lhe agrada. É aí que entra o que sempre manda Deus lhe pregar, de Isaías 30. Isaías 30 deixa muito claro, e eu vou ler para aqueles que ainda não entenderam o que é Isaías 30. Se você pegar o livro do profeta Isaías, vamos lá no profeta Isaías, deixa eu achar aqui, profeta Isaías. Você pegar o livro do profeta messiânico, que é o profeta Isaías, lá no meados do capítulo 30. Então, quando eu falo meados, porque vai determinado
em determinado momento, vai começar a falar de várias nações. Maldição sobre várias nações, vai citar várias nações. Mas nesse capítulo 30, vai falar especificamente do povo de Deus. Então, aqui é uma visão do profeta messiânico, da profecia de Isaías, era após Cristo já, depois de Cristo. Ele vai ter uma visão de filhos, ou seja, o povo de Deus que é rebelde, que não quer mais ouvir a voz do Senhor. Então, presta atenção. Capítulo 30, versículo 1. Vou ler na tradução que eu tenho. Ai dos filhos rebeldes. Algumas traduções vão dizer obstinados. Declara o Senhor. Ai dos filhos rebeldes. Então, não está falando de ninguém, de filho de ninguém, é filho dele. Ai dos filhos rebeldes, obstinados. Declara o Senhor. Que executam os seus planos, que não são meus. Fazem acordos sem a minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. Versículo 2. E descem ao Egito, ou seja, vão ao mundo. Esses são aqueles que fazem sociedade com o ímpio, né? Vamos lá, vamos relacionar com o ímpio, vamos ver tudo à vontade, né? Descem até o Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó, ou seja, de quem está aparentemente no poder, né? E refúgio na sombra do Egito. Então, ai daquele que desce ao Egito sem me consultar, para buscar proteção que ninguém pode dar, né? Versículo 3. Mas a proteção do faraó, desse mundo, lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Versículo 3. Agora vamos ao versículo 8. Agora escreva isso numa tábua para eles, e registre no livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Olha só. Versículo 9. Esse povo é rebelde, não passa de filhos mentirosos, filhos que não querem mais saber da instrução do seu Senhor. Versículo 10. Eles dizem aos que têm visões: para de ter visões, e aos profetas: não me revelem mais o que é certo. Fale-nos de coisas aprazíveis, profetiza-nos ilusões. Versículo 11. Deixe esse caminho, abandone essa vereda, e parem de nos confrontar, olha só, parem de nos confrontar com o Santo de Israel, uma palavra de Deus. Versículo 12. Por isso diz o Santo de Israel. Então, esse nome da palavra, por isso vocês estão dizendo isso, porque vocês brincam com a minha palavra, então agora eu vou dizer. Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem e apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado, versículo 13, será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente, e ele o fará em pedaços, versículo 14, como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se encontre sequer um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira, ou para tirar água de uma cisterna. Versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: é no arrependimento e no descanso que está a salvação de vocês. É na quietude e na confiança que está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. E vocês disseram, versículo 16, é Deus falando: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos com cavalos velozes. Velozes serão os nossos. Aí Deus fala: velozes serão os seus perseguidores. Porque 1000, versículo 17, fugirão diante de uma ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, com uma bandeira na colina. Ou seja, Deus está deixando claro: não há como escapar de mim. Se vocês querem continuar optando em não me ouvir, em continuar confiando no mundo, a compra virá. Você pode plantar o que você quiser, mas colher você vai ter que colher. É esse que é o recadinho de Deus aqui em Isaías 30 para filhos rebeldes. Então ele não está falando com quem está no mundo agora, quem está na prostituição, quem está nas drogas, quem está nesse momento enchendo sua cabeça de álcool, né? Enchendo seu organismo de álcool. Ele não está preocupado com isso aí. Ele está preocupado com esse
essa palavra está se referindo aos filhos, aos que já declararam que são de Deus. Esses que Deus, através de Isaías, alerta. Olha, vocês estão brincando, coisa séria. Amém, igreja? Está bem claro isso? Porque não é raro nós vemos crentes, amados, não é raro isso, indo atrás de videntes, cartomâncias, gurus, revelações, né? Mexendo com coisas ocultas que não convêm ao homem. A maior da revelação está aqui, ó. Não há mais nada. Jesus disse em alto brado som: está consumado. Amém? Tudo está revelado aqui para o homem. Não há nada mais que ele revelou em particular para ninguém. Está tudo aqui, ó. Amém? Então, está consumado. Então não é raro, mas você hoje vê ainda crentes cristãos comprando jornal ou indo na internet. Hoje não compra, mas vai na internet e fica vendo signo, ou atrás de cartomâncias, videntes, gurus e todos os outros mais, né? E mexem com coisas ocultas. No povo de Deus do Velho Testamento houve um rei, uma autoridade máxima do povo de Israel. Aliás, o primeiro rei ungido, Saul. E de tanta bobagem que fez, teve sérios problemas no seu reino, e que foi até anunciado a sua queda pelo profeta Samuel, que era o profeta da ocasião desse rei. Só que Samuel morre. Ele então fica perdido. Ele então tenta jogar algumas coisas que Deus falava através de alguns jogos lá, que são os jogos lá daquela região lá, para ver se Deus respondia. Deus ficava em silêncio. Ele chegou numa situação que ele não sabia mais o que fazer para obter, que o profeta havia morrido, e agora não tinha mais ninguém. Então ele se disfarça e vai ter uma feiticeira. Ele sabe que ela é uma das que invoca almas, entre aspas, né? É o engano que até hoje o diabo faz ali, né? De quem já se foi. Então ele vai atrás dessa feiticeira e se disfarça para não saber que ele era o rei, porque, para quem não sabe, ele havia acabado de expulsar todos os feiticeiros, cartomantes, necromantes, tudo foi expulso de Israel. Então ele falou que se permanecesse, ele ia matar, não vai matar. Então essa mulher falou: você vem atrás de mim, por que você vem atrás de mim? Acaso eu sei que você é judeu, você na casa não sabe que o rei mandou perseguir todos os feiticeiros, todos os videntes, você não está sabendo disso ainda? E você vem me pedir isso? Ele pediu: eu quero que você me faça subir o espírito. Ela fala: não vou fazer isso. Você quer me colocar uma cilada, depois me tem que entregar para o rei Saul. Ele fala: não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada não. Então me fala logo. Ele até oferece uma fortuna para ela, fala: então me fala logo, quem que você quer que eu invoque para vir aqui? Ele fala: me invoca o espírito de Samuel. Mas ela pede que você estuda 1 Samuel 28, você vai ver lá, ela fica, naquele momento ela descobre que aquele era o rei. Você se disfarçou, você é o rei, agora não está. Ele pega e convence ela que não, que ele estava fazendo nada com ela, que ele realmente precisava saber de Samuel o que aconteceu. Né? Ele queria consultar Deus, não tinha como consultar. E aí, se você estudar essa passagem de 1 Samuel, se você não tiver espírito, você vai ficar confuso, se você não tiver teologia também, porque ali fala que Samuel falou com ele, mas não era Samuel, era um espírito enganador. Tá bom, igreja? Tá? Entenda isso, que é impossível que os mortos voltem a falar. Tá? Jesus deixa isso muito claro, mas muito claro, na parábola do rico e Lázaro. Tá bom? Ele deixa isso muito claro. Não há como. Há um abismo entre um mundo e o outro. Não há como. Entende, amado? Quem fala são demônios, que sabem de algumas coisas e se disfarçam como se fosse realmente a alma daquele que foi. E ali, aquele que subiu, né, subiu e fingiu ser Samuel e falou para ele: você vai quebrar a cara, se você não obedeceu a Deus, isso vai vir para conseguir você. Enfim, mas só para resumir, que eu não quero entrar em detalhes, porque eu tenho que pegar o livro de Samuel e esmiuçar aqui com os irmãos, mas eu não vou fazer isso agora, porque não é essa a mensagem. Só queria que você entendesse que até um rei do Velho Testamento procurou, olha só, um rei de Israel, ungido pelo próprio Deus, procurou uma feiticeira. Então, o povo de Deus, infelizmente, eu já vivi essa situação em visita, em que eu estava indo embora, depois que a mulher contou um monte de coisa para mim, me fez até ficar com dó dela.
estava indo embora, o senhor falou assim, volta lá. Entra perto para entrar no quarto dela. Se reclamar, eu tenho testemunho disso aqui, tem pessoas comigo nessa visita. Entra perto para entrar no quarto dela. Eu falei, Senhor, eu não posso fazer isso. Ele estava lá no portão, já falou, o senhor volta. E eu fiquei com dó, Deus viu que eu fiquei com o coração quebrantado por causa da vida dela. Ela me contou que ela estava sofrendo, né? Aí eu peguei e falei, Senhor, você está mandando voltar. Eu falei, tinha despedido dela. Eu peguei e falei, moça, desculpa, mas eu posso entrar no seu quarto? Posso ungir seu quarto? Ah, mas eu não preparei o quarto para o senhor entrar. Eu posso entrar? Deus está mandando eu entrar lá. Você vai ter um choque. Ela pegou a porta e um quadro explícito. De um casal explícito. Um quadro grande, não é grande. Nossa, 2 metros, assim, 1,20 m de largura, e assim ocupando quase a parede inteira. Mas não era aquilo ainda. Eu falei, Senhor, é isso? O senhor falou, não é tudo isso aí. Aí eu falei, moça, desculpa, mas se você quer ser feliz com Deus, ter um negócio desse na parede, né? Desculpa, mas. Depois Deus revelou para o Senhor, né? Não, ele está precisando ter mais coisa aqui. Aquela queria libertação, né? Aí a instituição falou assim: pede para ela abrir o guarda-roupa. Moça, abre aquela porta do guarda-roupa, por favor. Ela abriu a porta. Já contei isso na igreja, estou contando porque é bom que a igreja saiba como que Deus age. Então ela abriu a porta do guarda-roupa. Não tem nada aqui, pastor. Não. O senhor está dizendo que tem. Por favor, me abre a segunda gaveta. Ela abriu a segunda gaveta. O que é isso aí? Era uma caixinha roxa. Eu lembro agora, uma caixinha roxa. Um saquinho roxo. Era um saquinho de veludo roxo. O que tem aí dentro? Ai, que vergonha. Eu falei, por favor, o que tem aí dentro? Crente, hein? Eu sabia que Deus ia revelar isso. Por que eu não joguei isso fora antes? Tirou, levantei, era a imagem daquele sangue, não sei o que lá, casal inteiro, com o nome de um homem amarrado. Ele de cabeça para baixo. Vocês entenderam, irmãos? Olha só, uma mulher que se diz evangélica é como Saul. Saul o quê? Foi procurar uma feiticeira para consultar o Espírito Samuel. Então, mas não é raro você ver essa situação, que eu vivo constantemente, vejo a ignorância do povo, tá? Porque o povo está num mundo que jaz no maligno, e se a pessoa não der lado mesmo do Espírito Santo e optar em ouvir a voz do diabo, ele vai fazer o que o diabo quer. E o diabo vai se divertir mesmo. Foi humilhante para aquela moça, nunca mais ela voltou aqui na igreja. Ela estava até congregante, ela estava até triste, ela nunca mais voltou de vergonha. Né? Enfim, para muito tempo, para ministrar a obra. Então, essa situação Deus mandou trazer para a igreja, essa situação de não é raro você ver crente buscando um signo no jornal, procurando saber notícias. Principalmente quando o homem, a mulher ainda não casou, né? Ele fica preocupado com essa coisa, como se ele tivesse. Né? Enfim, vamos lá. Outra situação que Deus manda trazer essa noite, para essa mensagem, está lá em 1 Reis. Tá? Eu não vou também ler tudo, porque não vai dar tempo mais. Essa situação do 1 Reis aqui é mais grave ainda, mais. Essa situação que é um resumo que eu quero fazer. Deixa eu ir lá para vocês. 1 Reis. 1 Reis. Primeiro livro de Reis. Peraí, né? Deus mandou trazer. 1 Reis 22. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um resumo só para o horário. 1 Reis, capítulo 22, que fala aqui. Tá. Esse aqui é um momento. Obrigado, senhor Espírito Santo, não me lembrava. Esse aqui é um momento que um rei, essa época os reinos de Israel estavam divididos. Divididos em 2 reinados. E os reis se encontraram na determinada situação, os 2 reis. E um era Acabe e o outro era Josafá. E aí começaram a trocar ideia ali. E olha, um deles falou assim: você acha certo? A gente, Josafá falou: acabou, não tem mais nenhum rei aqui para você. Não tem um deles, Micaías. Mas eu não gosto dele. Mas você não gosta dele? Eu não gosto. Ele nunca fala, profetiza coisas boas. Só profetiza coisa ruim. Olha aí, olha aí. Eu não gosto dele porque ele só profetiza coisa ruim. Eu não gosto dele naquela igreja, não, porque aí o pastor só fala coisa ruim. Está entendendo? O pastor só fala, nem sexta-feira, eu gosto de domingo, ninguém descanta comigo, mas sexta-feira o homem fala umas coisas que mexem muito assim, eu praticamente não gosto. Eu gosto de sair feliz. Se eu volto lá para oprimir, diabo do inferno. E o diabo não saiu, quem está oprimido é o diabo. Vocês estão entendendo? Que Deus se carrega contigo o demônio aí.
O espírito do diabo te segura nas situações que desagradam a Deus. É por isso que você não está feliz no mundo de libertação. Você está entendendo? E esse profeta, esse rei, isso eu não gosto desse profeta. Não gosto dele porque ele só me profetiza coisa ruim. Ele nunca profetiza coisa boa. Eu acho interessante, o outro rei falou, chamar ele aqui. Mas já foram todos, o rei é só ele. Ele é bobado, não. Chama ele. Aí mandou um mensageiro atrás. Porque você estuda no capítulo 22 de primeira vez. Mandou um mensageiro atrás. O mensageiro já vai esperto. Chega lá, pega um Micael profeta. O negócio é o seguinte: lá estão todos os profetas do reino, todos. E todos foram consultados e disseram que o rei vai para a guerra e vai ser vitorioso. Não faça bobagem, que ele está muito bravo com você. O profeta fala, então eu vou falar aquilo que Deus manda falar. Aí ele vai. Chega lá. Aí, Micael, profeta, me diga aí, eu vou com o outro rei, que vão juntar nós contra os filisteus, vamos contra o inimigo? Vai, você pode ir, vocês vão ser vitoriosos. Posso ir embora? Mas está vendo? Ele não leva a sério. Ele não está falando sério. Fala sério, fala verdade. Você fala da parte de Deus, não é? O que você fala? Pô, você quer ouvir da parte de Deus? Então você vai ser derrotado. Vocês vão ficar. Vai ser uma vergonha para Israel. Tudo vai acontecer. Está vendo? Eu falei que ele não gosta de ficar vendo. Vocês entenderam, amados? Então essa situação está registrada em 1 Reis 22 aí. Você pode estudar aí. Que isso é tudo normal. Isso acontece até hoje. Eu vou aonde me interessa ouvir, coisas que me agradam. E essa geração de filhos rebeldes, ela está ficando muito clara. Pode observar, mas que aonde estão os ministérios que pregam prosperidade, pregam o evangelho doce, suave, de portas largas, onde tudo pode, está cada vez mais cheio pelos olhos humanos. Mas veja o que acontece com quem prega a verdade, né? E assim, e os fariseus ficam torcendo para essas portas fecharem. Às vezes, quando eles até vêm assistir, o que está acontecendo aqui? Ele está torcendo fechar, porque ele tem que dar razão, igual o Jonas, né? Jonas, o profeta, ele tem que dar razão naquilo que eu falei. Esse ministério não é de Deus. Ficam torcendo, amados, para fechar. Por quê? Porque eles querem, eles não só se conformam de viver o plano da utilidade, como também se conformam de povo de atalamento. Porque eles querem, são os alvos do diabo para arrastar para o mundo. Então você tem que ter vigilância com quem você está andando, com quem você tem aprendido a palavra de Deus, porque você tem que aprender a ouvir a voz de Deus, porque a voz de todos os profetas que foram unidos falaram mentira. Se você estudar mais profundamente essa palavra, você vai ver que houve uma reunião no céu e Deus fala: olha, vai ter uma reunião dos reis. Eu quero que ele seja confundido. Eu quero que, porque esse rei está me traindo, isso é muito tempo. Eu quero, quem vai lá enganar ele? Aí o Espírito se apresenta e fala: eu vou enganá-los, eu vou enganar a todos. Eu vou entrar em todos os profetas e vou fazer todos eles mentirem. Olha só, estuda essa palavra, não esquece essa palavra ainda. Mas não nos lembrar do profeta verdadeiro, que é a diferença. Vocês estão entendendo, igreja? Então, amados, o diabo ele quer se andar dentro das igrejas. Você que tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Se você aprender a domar o seu ouvido e abrir o seu coração e estar disposto a realmente ouvir a palavra, abrir um culto desse, ficar ouvindo o cabelo branco falar o tempo todo, porque você pensa que ele falando, mas não é ele, vergonha será para muitos naquele dia, e vai falar: por que eu não dei ouvido para aquele servo de Deus? Muitos serão envergonhados por causa disso, porque olham para o homem, esquecem de ver que está por trás do homem. Eu não estou nem exaltando isso, eu sou o menor de todos aqui dentro, mas aquele que manda falar o que eu falei é maior do que tudo que existe no universo inteiro. E ele está mandando dizer isso para a igreja: a minha maior preocupação hoje é salvar as almas. Sempre foi resgatar as almas, mas devido ao livre-arbítrio que eu dei aos homens, infelizmente vai se cumprir a profecia que eu mesmo deixei de seguir. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E glória. Então, quer um conselho, amados? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas é bom. Esse conselho vem do Senhor. Ele já pagou um preço alto para nós termos esse conselho. O conselho é: aprenda a ouvir a voz de Deus. Esse é o tema dessa noite. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? Qualquer coisa que você ouvir e sair fora disso aqui,
é anátema, é maldito. E assim, de espíritos enganadores na grande massa. Todos os profetas, com exceção de um, todos mentiram, porque Deus permitiu que o espírito da mentira, do engano, entrasse em todos eles, menos um, que é justamente aquele que o rei não gostava. Amém? Então, amados, longe de eu querer ter isso para essa igreja, mas eu posso afirmar que aqui dentro o espírito do engano não entra. Amém? Eu posso afirmar isso por 20 e tantos anos servindo o mesmo Deus com a mesma determinação. Não é brincadeira, não, amados. Passar que eu já passei, se eu não estiver firme na rocha. Por muito menos eu vi pessoas desistirem dessa caminhada. Mas eu não desisto nunca, porque eu tenho meu foco, o meu objetivo é estar agora com o meu Senhor, que eu quero te levar. Nem que para isso hoje você fique chateado comigo, você fique frustrado, e talvez não ouvir o que você queria ouvir. Mas o que Deus vai dizer é que o que você ouviu hoje é para a tua eternidade. É para que lá na glória você seja cessado. Todo o sofrimento que você tem aqui na terra, você nunca mais terá na glória eterna. Lá acaba-se o choro, lá se acabam as doenças, lá se acaba a tristeza, lá se acaba a morte. Não existe mais nada disso. Para isso você precisa, então, em nome de Jesus, passar por essa provação aqui na terra. Passar por ela como vencedor em Cristo Jesus. Isso só é possível se você ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu convido a igreja a colocar-se em pé, por favor. Culto de libertação, é amado. Amém ou amém? Amém. Então, oremos ao nosso Deus, Senhor Deus e Pai. Traz entendimento para os filhos. Eu só fui até onde o Senhor mandou ir, Senhor. Aquilo que o Senhor determinou fazer, eu fiz. Agora, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, essas almas são como eu também, Pai. Todos nós precisamos do Senhor. Somos todos pecadores, precisamos do Senhor. Precisamos que a tua unção venha testificar, venha dar o discernimento desta mensagem e que haja mudança de vida realmente, que haja conversão. É no nome de Jesus que eu peço isso, para a tua glória, Deus Pai, o próprio Deus Filho e o Espírito Santo que é permanece. Liberta, Senhor, cura, restaura, transforma, mas principalmente salva, em nome de Jesus. Amém? Você que ouviu essa palavra de bom grado, tá? Você diga para Deus isso com o teu coração aberto, põe tua mão no peito, fecha teus olhos para não ficar olhando para ninguém e diga para Ele, Senhor Deus, eu aceito essa palavra. Só me ajuda, Senhor, a ter o discernimento e cumpri-la com fidelidade, em nome de Jesus. Diga amém? Deus vai te ajudar. Então, em nome de Jesus, aqueles que pegaram folha, como aqueles que já estão em campanha, do segundo ao sétimo dia, quer seja no presencial, quer seja no virtual, se coloquem em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês aqui, presencial, e quem também está na rede social, quer seja pelo Facebook ou pelo YouTube, no gravado depois. Se coloque em pé com a sua campanha em mãos, para que nós possamos, em nome de Jesus, determinar a sua vitória, se você crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, de posse dessa campanha, você vai ter alguns minutos para falar com Deus a respeito das suas causas, ou da sua causa. E declare aí, enquanto eu oro aqui, o que você espera de Deus nessa campanha. Depois nós vamos orar juntos. Fale com Deus, então. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos, alguns do segundo, já até o sétimo dia, até encerrando a campanha, outros iniciando hoje. Alguns nem a folha preenchida estão aqui, porque acabaram de pegar. Vão preencher depois em suas casas e ali falarão intimamente com o Senhor em oração. Mas nesse momento eles já estão falando intimamente com o Senhor, já estão orando. E eu estou aqui também unindo com eles a fé, declarando a glória do Senhor sobre cada campanha, porque o Senhor é fiel naquilo que o Senhor promete. Tu és Deus, Pai, tu és aquele que está atento a cada clamor dos seus filhos e jamais decepciona aqueles que têm a fé no Senhor, através do nome de Jesus. Esse é o nome que abaixo dos céus importa que sejamos salvos e que o Senhor permitiu a nós declararmos para a tua glória. Então, no nome de Jesus, eu declaro que quem está fazendo essa campanha com fé, quer seja iniciando, no meio dela ou terminando, todos terão êxito, porque o Senhor é fiel. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Receba cada clamor, cada petição, Senhor, e deixe registrado no livro da vida dessas almas que eles confiaram no Senhor em nome de Jesus e que já estão profetizando a vitória em nome de Jesus. Amém.
Não sei se deu tempo de você falar com Deus da sua campanha ou não, das suas causas. Lembrando que você pode ficar em seu particular depois de casa, pegar essa folha, dobrar o seu joelho e falar com Deus ali, falar: Senhor, eu vou culto a culto, mas eu vou mostrar que eu quero ver a tua glória nessa campanha, nessa vitória. Eu vou dar testemunho, eu vou glorificar o seu nome, exalte, engrandeça, envergonhe as trevas, engrandecendo o nome do Senhor nas batalhas que você tem. Em nome de Jesus, Deus te honrará. Amém? Então, todos agora coletivamente façam essa oração, repetindo essas palavras, não em pensamento, mas nem que for sussurrando, mas solte com os seus lábios. Declarem juntos assim: digam: Senhor Deus, eis-me aqui na tua presença, em nome de Jesus, com a campanha de libertação, e o Senhor sabe o que eu estou precisando. O que eu quero mostrar publicamente é que eu confio no Senhor, e já estou declarando como palavra profética a minha vitória, e eu darei testemunha da minha bênção em nome de Jesus. Digam amém? Eu concordo com a sua vitória, com a sua bênção. Então somente creia e verás a glória de Deus. Diga amém? Está selado e ligado como deve, ligado com Deus. Podemos assentar-se. Oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar. Ajuda-me, Senhor, quero ser fiel. Eu me dá tua voz, em mim eu sou fiel. Como a voz do céu. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Eu me dá tua voz, em mim eu quero fiel. Como a voz do céu. Eu me dá tua voz, em mim eu quero fiel. Como a voz do céu. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez unimos a nossa fé na sua oração. E estendo as minhas mãos para essa urna, para esse gajo de laço, assim como entendo que direção a Santana, caso haja do outro lado pessoas que o Senhor levantou para estar nos ajudando através da transferência bancária ou até mesmo do Pix. Obrigado, Senhor, por levantar pessoas que amam a tua obra e reconhecem o Senhor como dono desta obra. Para a tua glória e honra, em nome de Jesus. É o Senhor que dá semente ao semeador, é o Senhor que aumenta a semeadura deles, é o Senhor que multiplica, Senhor. Então, que seja multiplicado na vida daqueles que aplicaram, quer sejam por dízimos ou quer sejam por ofertas, semeaduras, investimentos, empreendimentos, ou o que fizeram para a tua obra, Senhor. O Senhor sabe o que fizeram no coração e o Senhor vai retribuir a cada um conforme o coração deles, para a tua glória. Em nome de Jesus, que nunca falte a eles, muito pelo contrário, que haja uma diferença entre aqueles que te honram com aqueles que não te honram, com aqueles que te servem com aqueles que não te servem. Deus, é para a tua glória e honra. Eu declaro que além deles continuarem sendo abençoados, porque eles aplicaram aqui,
vai ser multiplicado na vida deles, mas também será multiplicado para esta obra, de maneira tal que venha a prosperidade do Senhor sobre ela, e sobre aqueles que o Senhor separou para desta obra depender em nome de Jesus. Amém, igreja? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor.
Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.